Olá, crianças, tudo bem? A tia está aqui novamente para contar uma história para vocês. E dessa vez é uma história bíblica. Por quê? Porque ela foi tirada da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Essa história se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3. E se chama Fornalha Ardente. Vamos prestar atenção? Bem, a tia tem aqui uma vela acesa, tá vendo? Vocês acham que seria inteligente se a tia colocasse o dedo no fogo para ver se está quente? Claro que não, né? Porque a tia iria se queimar, iria arder, iria doer. Então a tia não deve colocar o dedo no fogo como vocês também, não deve fazer isso. Mas se ao invés de uma vela, fosse uma fornalha é um forno bem grande. Eu não gostaria de entrar numa fornalha. Pois é, crianças, e esse foi o castigo que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, decretou. Que todo aquele que desobedecesse o seu decreto iria ser jogado dentro de uma fornalha. Esse rei, Nabucodonosor, ele estava ficando muito vaidoso, sabe? Uma vaidade assim do coração. Ele estava ficando orgulhoso. Ele se achava que ele era o melhor. Não tinha ninguém melhor que ele. Ele estava muito, sabe, se achando. Então ele teve uma ideia, crianças, uma ideia nada legal. Uma ideia péssima que ele teve. Sabe qual a ideia? Ele mandou fazer uma estátua dele mesmo. Uma estátua que medisse 30 metros de altura e 3 metros de largura. 30 metros é mais ou menos, crianças, assim um prédio de 5 andares. E por 3 metros de largura. E essa estátua deveria ser toda em ouro. Em ouro reluzente. Imagina vocês, uma aliança de ouro não é baratinho? Imagina uma estátua de 30 metros de ouro reluzente. Pois é, esse rei estava muito orgulhoso. E orgulho, sabe o que é orgulho? Orgulho é pecado. Pecado, ele nos afasta de Deus. Pecado é tudo que a gente fala, ou pensa, ou sente aqui no coração que não agrada a Deus. Então, o que Deus fez? Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, levando sobre ele todos os nossos pecados. Jesus foi castigado ali por mim e por você. E ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora ele está vivo, crianças, lá em cima no céu com o Pai. E agora, por causa do que Jesus fez, por mim e por você, nossos pecados podem ser perdoados. Pois é, crianças. E não ser mais dominado pelo pecado. Assim como o rei estava sendo dominado pelo pecado, pela vaidade, pelo orgulho. E ele fez um decreto. Sabe qual foi o decreto? Que todo o país deveria adorar aquela imagem, se prostrar para aquela imagem. Só que na palavra de Deus, crianças, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 3 e 4 diz assim, olha: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti, diz, nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirás. Então, Deus falou que a gente não pode fazer imagem e muito menos adorar a imagem. A gente só deve adorar a único Deus verdadeiro, somente aqui no nosso coração. E o rei Nabucodonosor havia se esquecido disso. E ele decretou, fez uma lei, deu ordem que todos deveriam adorar a imagem dele. E se não adorassem, iria ser jogado na fornalha de fogo ardente. Crianças, aquela notícia se espalhou rápido. E logo a imagem ficou pronta. Olha só,
a imagem do rei, aqui o rostinho do rei. Aquela imagem gigantesca. E logo essa notícia se espalhou pelo país. E todos ficaram sabendo. E no meio desse povo haviam 3 rapazes que se chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram fiéis a Deus. Eles serviam ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E eles oravam ao Senhor, cumpriam a sua palavra, os seus mandamentos. De maneira alguma poderia se ajoelhar e adorar alguma imagem. E aquela notícia se espalhou. E eles ficaram com medo, todas as pessoas ficaram com medo. E o que eles iriam fazer? Mas a palavra de Deus diz que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E chegou aquele grande dia, crianças, o dia da inauguração da estátua. Todos deveriam comparecer. E ao som dos tambores, das músicas lá, tocando, as pessoas deveriam se ajoelhar. E foi lá, e aconteceu. Tocou lá, pá, 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 pá. Todo mundo se deitou e se ajoelhou. Mas os 3 rapazes não se ajoelharam, eles permaneceram de pé, porque eles eram fiéis a Deus. E Deus pode te dar coragem para fazer aquilo que é certo, não se preocupando. Você nem vai se preocupar com o que as pessoas vão falar ou vão pensar de você, mas vale obedecer a Deus do que aos homens. E Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram lá, fiéis a Deus. O Nabucodonosor ficou tão irado, tão furioso, que mandou chamar aqueles 3 rapazes. Olha só a cara dele, furioso. E mandou chamar aqueles 3 rapazes. Aí falou assim, olha, eu vou dar uma nova chance para vocês. Novamente, quando tocar o som dos tambores, das buzinas lá, vocês vão se ajoelhar. Aí os 3 rapazes, nananina, seu rei, nós não vamos nos ajoelhar perante a imagem, porque isso não é do agrado do Senhor, do nosso Deus. Se Ele quiser, Ele bem pode nos salvar, nos livrar, mas se não, nós não vamos adorar a imagem. Ah, crianças, a ira acendeu naquele rei, ele ficou mais furioso. Aí ele chamou guardas, peguem esses rapazes e joguem dentro da fornalha. E olha, sabe o que mais? Aumenta o fogo 7 vezes mais. Crianças, os soldados, quando se aproximaram da fornalha, eles se incendiaram, pegaram fogo e morreram. Só deu tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego serem empurrados lá dentro. Aí aconteceu algo espantoso, sobrenatural. Em vez de 3 rapazes, havia lá outra pessoa. Crianças, era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor estava lá junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, cuidando deles, livrando eles daquele fogo. E eles não se queimaram, nem um pontinho do cabelo, nem um pedacinho da roupa. E eles passeavam dentro do fogo com o anjo do Senhor. Aí, olha só a cara do rei. O rei ficou espantado, com cara de bobo, sem entender nada. Ele falou, ué, eu não mandei jogar 3 rapazes dentro do fogo? Como é que eu tô vendo o quadro daqui? Chamem esses rapazes lá do fogo. Aí chamaram os rapazes. E os rapazes saíram de dentro do fogo, olha só. Perfeitinho. A roupa, o cabelo, nenhuma queimadura. Estavam perfeitos, porque o anjo do Senhor livrou eles. Deus pode dar coragem a você num dia difícil, num dia que você tenha que fazer alguma escolha na sua escola. Vem aí a festa do Halloween. Isso não agrada a Deus. São bruxarias, coisas que não agradam ao Senhor. E você deve agradar mais a Deus do que agradar aos homens. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. E eles ficaram lá todos felizes, contentes. E sabe o que mais? O rei fez um outro decreto.
Ele decretou assim, olha, que a partir daquele dia, quem não adorasse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego iria ser morto. Porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus, e o qual o rei também passou a adorar. Crianças, que maravilhoso, né? Não importa o que os outros façam ou digam, importa mais agradar a Deus do que aos homens. Seja fiel ao Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração, crianças. E você tenha Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida, tá bem? E a tia agora encerra essa história até uma outra vez, tá bem? Um beijinho no coração. Tchau!